Um estudo em vermelho. Parte 2. Capítulo 3. John Ferrier fala com o profeta. 3 semanas se passaram desde que Jefferson Hope e seus companheiros haviam partido de Salt Lake City. John Ferrier sentia o coração apertado quando pensava na volta do rapaz e na perda iminente de sua filha adotiva. No entanto, o rosto rabioso e feliz da jovem, mais que qualquer outro argumento, fazia com que ele se conformasse com essa ideia. No fundo do seu coração decidido, ele sempre achará que nada o levaria a permitir que ela se casasse com um Mormon. Na sua opinião, aquilo em nada se assemelhava a um casamento, sendo, isso sim, uma vergonha e uma infâmia. Independentemente do que pensasse a respeito da doutrina Mormon, ele era inflexível neste ponto. No entanto, teve que permanecer de boca fechada sobre o assunto porque, naqueles tempos, era muito perigoso manifestar uma opinião heterodoxa na Terra dos Santos. Realmente, era perigoso. Tão perigoso que até os mais virtuosos mal ousavam sussurrar suas opiniões religiosas às escondidas, temendo que essas palavras pudessem ser mal interpretadas e resultassem em rápida vingança contra eles. As antigas vítimas da perseguição haviam se transformado em perseguidores da pior espécie. Nem a Inquisição de Sevilha, o Weimaranismo alemão ou as sociedades secretas da Itália seriam capazes de pôr em movimento um mecanismo mais terrível do que aquele que estendia sua sombra sobre o estado de Utah. A invisibilidade e o mistério inerentes a essa organização a tornavam duplamente terrível. Parecia onisciente e onipotente, embora não fosse vista nem ouvida. O homem que se levantasse contra a igreja desaparecia sem que ninguém soubesse para onde fora ou o que lhe acontecera. A esposa e os filhos esperavam-no em casa, mas nenhum pai jamais voltou para contar como fora tratado nas mãos de seus juízes secretos. Uma palavra imprudente ou um ato irrefletido eram seguidos da aniquilação. Mesmo assim, ninguém sabia qual era a natureza daquele terrível poder que pairava sobre todos. Assim, não era de estranhar que os homens vivessem trêmulos de medo, sem ousar murmurar as dúvidas que os oprimiam, nem mesmo no coração do deserto. A princípio, esse poder vago e terrível era exercido apenas contra os recalcitrantes que, tendo adotado a crença mormon, mais tarde manifestavam o desejo de abandoná-la ou a pervertiam. Mas, em pouco tempo, seu raio de ação se ampliou. A quantidade de mulheres adultas escasseava, de modo que a poligamia se tornara realmente uma doutrina estéril, sem uma população feminina a qual recorrer. Então, começaram a surgir estranhos rumores que falavam de imigrantes assassinados e campos devastados em regiões onde nunca tinham sido vistos índios. Surgiam novas mulheres nos haréns dos anciãos, mulheres que esdefinhavam e choravam, e que traziam no rosto os traços de um horror sem fim. Andarilhos que à noite surpreendia nas montanhas comentavam sobre bandos de homens armados, encapuzados e furtivos, que passavam silenciosamente por eles na escuridão. Esses relatos e rumores ganharam corpo e formato, afirmados e confirmados, até finalmente se traduzirem em um nome definido. Até hoje, nos ranchos isolados do oeste, o nome do bando dos Danitas, ou Anjos Vingadores, permanece como algo sinistro e agonido. Um conhecimento maior da organização que produzia consequências tão terríveis seria mais para aumentar do que para diminuir o horror que ela inspirava no povo. Ninguém sabia quem pertencia a essa sociedade impiedosa. Os nomes dos que participavam dos atos sangrentos e brutais, cometidos em nome da religião, eram mantidos no mais absoluto segredo. O próprio amigo a quem se confiasse as dúvidas em relação ao profeta e sua missão bem podia ser um daqueles que surgiriam à noite para executar uma vingança terrível a ferro e fogo. Por isso, cada homem temia o seu vizinho, e nenhum deles manifestava seus temores secretos. Em uma bela manhã, John Ferrier se dispunha a sair para seus trigais, quando ouviu o estalido do ferrolho. Espiando pela janela, avistou um homem de meia-idade, corpulento e de cabelos cor de areia, subindo pela trilha. O coração lhe subiu à boca, porque o visitante era nada mais nada menos que o grande Brigham Young em pessoa. Trêmulo, porque sabia que essa visita não prenunciava nada de bom, Ferrier correu à porta, a fim de apresentar as boas-vindas ao chefe Mormon. Este, no entanto, recebeu friamente os cumprimentos e, com uma expressão consternada, seguiu o dono da casa até a sala.
Irmão Ferrier, disse ele, sentando-se e encarando fixamente o fazendeiro, por baixo dos cílios muito claros. Os verdadeiros crentes se têm mostrado bons amigos seus. Nós o recolhemos quando morria de fome no deserto, e dividimos nossa comida contigo, trazendo são e salvo para o vale escolhido. Demos a você um excelente pedaço de terra e permitimos que enriquecesse sob a nossa proteção. Não é verdade? Sem dúvida, respondeu João Ferrier. Como retribuição por tudo isto, só impusemos uma condição, isto é, que abraçasse a verdadeira fé e a seguisse em todos os pontos. Tivemos a sua promessa de que assim seria, mas, se é certo o que dizem, essa promessa foi negligenciada. De que modo a negligenciei? Exclamou João Ferrier, erguendo as mãos para o alto em sinal de protesto. Não contribuí para o fundo comunitário. Não tenho comparecido ao templo. Não tenho. Onde estão suas esposas? Perguntou Ian, olhando em volta. Chame-as, para que eu as cumprimente. É verdade que não me casei, respondeu Ferrier, mas a quantidade de mulheres era pequena, e havia muitos irmãos com direitos maiores do que eu. Mas eu não sou um homem solitário. Tenho uma filha, que cuida de minhas necessidades. É justamente sobre essa filha que quero falar com você, disse o líder dos Mormons. Ela cresceu e se transformou na flor do Utah. Agora agrada a muitos que têm posição elevada nesta terra. João Ferrier sufocou um gemido. Correm histórias sobre ela em que prefiro não acreditar. Histórias que dizem que ela está prometida a um incréu. Imagino que isto não passe de mexéricos das línguas ociosas. Qual é o 13º mandamento do santificado Joseph Smith? Que toda donzela da verdadeira fé despose um dos eleitos. Unindo-se ao infiel, estará cometendo um grave pecado. Assim sendo, se o irmão professa a verdadeira religião, é impossível permitir que sua filha cometa esse pecado. João Ferrier brincou nervosamente com seu rebenque, sem responder. Toda a sua fé será testada neste único ponto. Assim ficou decidido pelo Sagrado Conselho dos Quatro. Sua filha é jovem e não queremos que se case quando tiver cabelos grisalhos, mas tampouco a privaremos de escolha. Nós, os anciãos, já temos muitas novilhas, 3, mas nossos filhos também devem ter as suas. Stan Gerson é pai de um filho e dever de outro, qualquer um dos quais receberia com satisfação sua filha em casa. Que ela escolha entre os dois. São jovens e ricos, e ambos professam a verdadeira fé. O que diz a isto? Ferrier continuou calado por alguns minutos, com o senho franzido. Conceda-nos algum tempo, disse afinal. Minha filha ainda é muito nova, mal chegou à idade de casar. Ela terá um mês para decidir, disse Ian, levantando-se. Terminando este prazo, deverá dar sua resposta. Quando já ia cruzar a porta, ele se virou, com o rosto vermelho e os olhos fuzilando. Seria muito melhor, João Ferrier, vociferou, que você e sua filha fossem agora 2 esqueletos calcinados, no alto da Sierra Blanca, em vez de estarem enfrentando, com suas vontades insignificantes, as ordens dos 4 sagrados. Com um gesto ameaçador, Ian cruzou a porta, e Ferrier ouviu a areia do jardim rangendo sob suas pesadas passadas. Ainda estava sentado, com os cotovelos sobre os joelhos, e meditando na maneira de dar a notícia a Lucy, quando sentiu o toque de uma mão macia sobre a sua e, erguendo os olhos, viu-a de pé a seu lado. Ao olhar para aquele rostinho pálido e amedrontado, percebeu que ela ouvira o que fora dito ali. Não pude deixar de ouvir, disse Lucy, em resposta ao olhar do pai. A voz dele ecoava por toda a casa. Oh, pai, o que faremos? Não se assuste, ele respondeu, puxando-a para si e acariciando-lhe os cabelos castanhos com a mão calejada. Daremos um jeito, de um modo ou de outro. Continua com as mesmas ideias sobre aquele rapaz, não? Um soluço e um aperto em sua mão foram a única resposta. Sei muito bem que não mudou de ideia. E, se me dissesse o contrário, eu não acreditaria. Hope é um belo rapaz. Além disso, também é cristão, o que o torna muito superior a gente daqui, apesar de todas as suas rezas e sermões. Amanhã, uma expedição vai partir para a Nevada, e darei um jeito de enviar uma mensagem a ele, explicando o dilema em que nos encontramos. Se conheço bem o rapaz, garanto que ele virá com mais rapidez que o telégrafo. Lucy sorriu por entre as lágrimas, ao ouvir a comparação de seu pai. Quando chegar, Hope nos aconselhará sobre a melhor coisa a fazer. Mas é com você que me preocupo, pai.
A gente ouve histórias terríveis sobre aqueles que se opõem ao profeta. Sempre lhes acontece alguma coisa horrível. Ainda não nos opusemos a ele, respondeu Ferrier. Quando isso ocorrer, então será hora de nos precavermos contra o perigo. Temos todo um mês pela frente. Findo esse prazo, no entanto, acho que teremos de dar o fora do Utah. Ir embora do Utah. Não temos outra saída. E a propriedade? Juntaremos a maior quantidade de dinheiro que pudermos, deixando o resto para trás. Se quer saber, Lucy, não é a primeira vez que penso em fazer isso. Não me agrada ficar rastejando para homem nenhum, como faz essa gente daqui, com seu maldito profeta. Sou um cidadão americano livre e gosto de ser assim. Talvez esteja velho demais para mudar de opinião. Se ele começar a intrometer-se em minha propriedade, pode bem dar de cara com uma carga de chumbo quente. Eles não nos deixarão partir, objetou sua filha. Vamos esperar que Jefferson chegue e então discutiremos o que fazer. Nesse meio tempo, não se preocupe mais, minha querida, nem fique de olhos inchados, ou ele virá pedir-me explicações assim que a vir. Não há nada a temer, por ora, ainda não existe nenhum perigo. John Ferrier disse essas palavras de consolo em tom confiante, mas Lucy percebeu que ele teve mais cuidado ao fechar as portas naquela noite, além de limpar e carregar a carabina antiga e enferrujada que ficava pendurada na parede de seu quarto.